O sol tá chorando porque se você tem um Deus e cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Oh, aleluia. A Bíblia diz que aquele que cuida de você, ele nem toscaneja, não cochila. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Aleluia. Glória a Jesus. É desse jeito. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Né? Nós precisamos entender que o nosso Jesus, ele é vivo. Precisamos confiar. Ele é santo, é poderoso, é glorioso, né? Ele não desampara. Ei, tem muita gente por aí até dizendo que te ama, batendo nas suas costas. Mas na hora que você precisa, na hora que você procura, na hora da agonia, você procura aquela pessoa, ela não está do teu lado. Foi embora, está muito ocupada, não pode, agora está sem tempo. Quando a gente procura pessoas assim que dizem que é nosso amigo,
como é que a gente conhece o nosso verdadeiro amigo? Aquele que nas horas difíceis a gente olha e está lá. Sou teu amigo para todas as horas. E Jesus disse isso, agora não te chamo mais de servo, mas de amigo. Jesus disse que é o meu e o teu amigo. E nesse aí, nós podemos confiar. Nesse grande amigo, nós podemos confiar de olhos fechados, porque ele é verdadeiramente nosso amigo. Jesus, desde que nasceu, já nasceu nesse propósito de salvar, né, de trazer o ser humano de volta para Deus. E quando ele vai crescendo, vai pregando o quê? O amor. Vai pregando a verdade, né? Vai pregando vida. Quando ele começou o ministério dele, multidões seguiam ele. Por quê? Porque ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Esse é o único amigo que na hora da agonia, na hora da dificuldade, não sai de perto de você. Há momentos que você está tão angustiado, olhando tanto para o problema, que você só foca no problema e não vê Deus do seu lado, não sente. Mas Ele não deixa você em nenhum momento sozinho. Existe um louvor que conta uma história. E esse rapaz dizia que teve um sonho. E no sonho dele, ele caminhava na areia da praia. E ele disse que por um bom tempo ele olhava e via 4 pegadas na areia. 4, né? Só quer dizer, são 2 pessoas andando na areia. Por um bom tempo ele disse que olhava e via aquelas 2, né? 2 pares de pegadas na areia. Né? E quando ele teve um tempo que ele passou por uma dificuldade, por um problema, no sonho ele lembrava de olhar para trás para ver quantos pares de areia, de pegadas tinha na areia. E disse que nessa hora de agonia, ele olhou e só viu uma pegada de areia, na areia. Né? Então essa única pegada, ele deduziu que era dele, que ele estava só. E ele começou a falar com Deus. Ele disse, por quê? Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou. Por muito tempo eu vi os 2 pares de pegadas na areia. Mas na hora da agonia, na hora que eu precisei, na hora que eu te procurei, olhei, só tinha uma pegada na areia. Jesus brada para ele e disse, filho, aquela pegada na areia eram as minhas. Porque nesse momento eu te carregava nos braços. Tem momentos que nós estamos tão focados no problema e não sentimos que nós estamos nos braços do Senhor. Que nós estamos seguros nos braços dele. É Ele que está nos carregando. E por isso que nós ainda estamos vivos. Por isso ainda nós estamos caminhando. Porque Jesus está nos carregando nos braços. No momento mesmo de agonia, como Ele mesmo falou, no momento da agonia, né? Ele está nos carregando, nos ajudando, nos sustentando. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus jamais nos deixaria só. Né? Jamais Ele nos deixaria só. Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco. Prometeu ficar conosco até o fim. Por acaso Deus mente? Né? Não. A gente vê muitos discípulos, muitos homens de Deus na Bíblia, na passagem bíblica, né? Que o Senhor cuidou até o final. Cuidou, ajudou até o final. Louvado seja Deus. Ele não desamparou. Ainda que aquela pessoa viesse a entrar na cova dos leões. Ele entrou juntamente com ele. Né? Ainda que aquela pessoa viesse ir para a prisão, como Paulo e Silas foi. Paulo e Silas foi para a prisão. Né? Porque eles libertaram a menina que estava com um demônio de adivinhação.
E quando ele chegou ali dentro, já surrado, apanhou. Aí, para ter mais segurança, mandaram prender ele no tronco. E prenderam ele lá naquele tronco. E lá ele estava surrado, apanhado. Mas mesmo naquele momento ele se lembrou: o que nós vamos fazer, né? Nós vamos morrer mesmo. O que é que nós vamos fazer? Vamos adorar, vamos louvar, né? E eles adoravam ao Senhor, cantavam ao Deus Altíssimo, oravam e cantavam. E no fim, o que aconteceu? Houve um terremoto e todas as prisões foram abertas, os grilhões foram quebrados, as correntes se despedaçaram, eles foram livres, né? Eles foram livres, né? Para a gente ver o quanto o nosso Deus cuida de cada um de nós. Veja o que o salmista diz. O salmista diz no Salmo 125. Olha. 125 diz assim: aleluias. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor não temerão, não serão medrosos, né? Diz aqui, os que confiam no Senhor tem que ser como um monte de Sião. O monte de Sião, ele era rodeado de montes. Aleluia, né? Como ele diz aqui, como estão os montes em roda de Jerusalém, aqueles montes em roda de Jerusalém. Assim está o Senhor, aleluia. Assim está o Senhor em volta do seu povo. Louvado seja Deus. Os que confiam no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, ele não é fraco, ele é forte. Os que confiam no Senhor, ele não se abala com qualquer coisa. Ah, mas está vindo uma tempestade, uma onda de enfermidade. Mas se meu coração está confiante no Senhor, não vou temer. Aconteça o que aconteceu, meu Deus, ele vai estar comigo, né? Aí diz também, quando o crente confia no Senhor, se sente seguro, inabalável, né? Ele se sente seguro porque ele não está confiando nele, não está com ele, está confiando no Senhor. É o Senhor que está guardando, protegendo, dando livramento, né? Provérbio 18, 10 diz assim, Salomão falando, né? Torre forte é o nome do Senhor para aqueles que correm para ele. Torre forte, rocha inabalável. É o Senhor para aqueles que confiam nele, que correm para ele, que se apega ao Senhor. Esses estão seguros, como ele diz aqui. São torre forte ao Senhor para estes que procuram correr para o Senhor, né? Isaías aconselha, Isaías 26:4 diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, né? Não te esqueça, não te estribe, não se afaste do Deus vivo, né? Aí diz: confiar no Senhor perpetuamente, porque ele é uma rocha eterna. O Senhor, ele é rocha e é eterna. Aleluias. Glória a Jesus. Então a gente precisa confiar no Senhor, buscar ao Senhor, né? Como ele diz no primeiro verso, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Serão como um monte. O monte não se abala com qualquer coisa, né? Então serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? Como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Assim o Senhor está em volta de mim e de você, guardando, protegendo, lhe dando livramento, né? Porque ele diz ainda: desde agora para sempre. É porque ele diz ainda: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda sua mão em iniquidade. Então o Senhor cuida de você e cuida de mim o tempo todo, né? Confiar no Senhor, né? Não temer, ainda que ele ande no vale da sombra da morte, como o salmista diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ainda assim não temeria. Porque a mão do Senhor está sobre mim, o Senhor está me guardando, né? Salmo 23:4.
Ainda que eu andasse na sombra do vale da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A confiança em Deus tem que ser inabalável. Tem que ser uma confiança inabalável no Senhor, porque muitas das vezes as lutas se levantam fazendo cara feia, né, para o nosso lado. E se a gente brincar, a gente temer, a gente perde o foco, perde a visão em Deus. Amém? Aí diz ainda, por que nós devemos confiar no Senhor? O Salmista 27, do 1 ao 3, diz assim. Porque o Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem eu vou temer? Por que eu deveria confiar em Deus? Pelo que Ele faz? Não, pelo que Ele é. O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que não falha nem perde em batalha. O Deus que cuida de você, aleluia, todo o tempo, de dia e de noite e de dia. A gente só precisa estar focado e ligado nele. A força da minha vida, a quem recearei? Ou seja, a quem eu vou temer? Se o meu Deus está comigo, né? Ah, mas eu estou passando por uma enfermidade que o médico disse que não tem jeito. O médico disse que é terminal. O médico disse que eu não tenho mais dias, né, nem dias de vida. Lembra que o médico estudou. Ele tem inteligência. Mas poder, só quem tem é Deus. Então, se tua vida está nas mãos do Senhor, confia. Não importa o que o médico disse. Põe a tua confiança no Senhor. Espera unicamente nele. Aleluia. Que nem o salmista também diz aqui, ainda que um exército me cercasse, não temeria mal algum, porque a vara do Senhor me consola, e o seu cajado. A sua vara e o seu cajado me consolam, me guarda, me protege. Né? Tem momento que a gente passa, irmãs, de dificuldade ou de tribulação, que muitas das vezes é aqui, ó. E se a gente deixar isso aqui desocupado, não se focar no Senhor, na palavra dele, em orar, em buscar a sua presença, termina a gente caindo, fracando, porque a nossa mente vazia, o inimigo vai enchendo de entulho, vai enchendo de lixo, vai enchendo de medo, sabe? E quanto mais você foca no problema, quanto mais você foca na dificuldade, mais o nosso Deus diminui e o problema cresce. O problema cresce igual uma massa levedada, uma massa com fermento. Né? Põe só um pouquinho de fermento, um pouquinho de massa e deixa lá. Daqui a pouco você vai estar um montão. Assim é os problemas quando a gente foca nele. Quando a gente está focado no problema, a gente tira totalmente a visão do Senhor. Tira os olhos de Deus e começa a focar nos nossos problemas, né? Naquilo que está nos cercando. Então a gente precisa focar em Deus, como o salmista mesmo disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mesmo por que eu não temeria mal algum? Porque mesmo eu estando confiando, estando ligada em Deus, ainda que eu venha tombar aqui na terra, o Senhor me recebe na glória. E é para lá que nós estamos lutando para ir, né? Nós estamos lutando todos os dias para chegar lá, para estar na glória com o Senhor. A cidade que Ele preparou para nós não é aqui. Aqui é passageiro. É igual o tempo que o povo saiu lá do Egito e passou no deserto, até chegar à terra de Canaã. A nossa Canaã está sendo preparada para que nós venhamos habitar nela. Não é aqui nosso lugar, né? Sabemos que mais cedo ou mais tarde, no arrebatamento, ou indo antes, se encontrar com o Senhor. É lá que nós vamos habitar eternamente. A nossa vida eterna prometida não é na terra, né? Aí estamos aqui, muitas das vezes, a gente teme de tombar sem Deus. Mas com Deus, se está Deus dentro do teu coração, está servindo a Ele, está sendo fiel a Ele, como Ele falou com Jó, esse meu servo aí, ele é fiel, ele é temente, e ele se desvia do mal. Aleluia! Ele se desvia do mal. Então precisamos tomar exemplo desses homens de Deus. Glória a Jesus, né? Ainda diz mais, Jó estava com a sua confiança convicta, inabalável no Senhor, né? Veio aquelas coisas todas, né? Porque Deus quis? Não. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, né? E ele quis, aleluia, ele quis tirar
dizer que Jó não era, não confiava em Deus, que Jó, o que Jó tinha, a confiança que Jó tinha em Deus, era por causa das coisas que ele tinha. E Deus, ele vai se lá assim, entre os homens, entre os anjos, se encontrar com Deus. E lá quando ele começa a falar, e o Senhor disse para ele, de onde é que tu vens? Esse de rodear a terra. Veja bem, ele vem de rodear a terra. Ele rodeava a terra como ele faz por aí, rodeando, procurando brecha na vida do servo de Deus, sabe? Para atacar, para entrar, né? Então aqui ele diz assim, olha, Jó confiava, tinha confiança inabalável no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, Jó dizia, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Aleluia. Ele vai se levantar em meu favor. Aleluia. Ele vai se levantar sobre a terra. Aconteça o que acontecer, a gente precisa estar firme no Senhor, a nossa mente focada no Senhor, né? Vê a história de Pedro. Pedro estava numa tempestade. Aí ele chega naquela tempestade, Jesus vai até ele andando sobre as águas. Jesus vai sobre as águas andando até ele. E quando chega lá, que tudo se acalma, e Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus diz o quê? Vem. Né? E Pedro desce do barco, acredito que os outros ficaram tudo apavorados. O que é que você está fazendo? Você vai descer, você vai morrer, né? Mas ele confiou, porque ele ouviu e conheceu a voz do Senhor. Ele disse, se é o Senhor mesmo, me mande ter contigo. Jesus disse, vem. E ele foi, né? E chegando no caminho, até chegar a Jesus, ele tirou os olhos do Senhor Jesus por algum tempo para olhar as tempestades, a zoada do vento, o barulho da água. O que foi que aconteceu? Ele ia afundando. E quando ele ia afundando, o Senhor estende a mão e tira ele novamente e ele volta para o barco. Né? Muitas das vezes o que faz nos afundar não é porque o Senhor se distanciou de mim ou de você, não. É a nossa fé que está abalada. É nós que tiramos a visão do Senhor e colocamos a visão no problema. O problema vai crescendo e o Senhor vai diminuindo diante de nós, diante da nossa fé. Então precisamos estar inteirados naquilo que Deus nunca desamparou os seus. Ele diz que nunca desamparou nem desamparará. Ele é aquele que levanta o necessitado do pó, de lá das cinzas, como ele fez na minha vida. Ele faz na vida de cada um de nós que confia nele. Né? Ele tira da cinza para levantar, para erguer. Aleluia. Como a gente vê a história de Jó mesmo, lá no final da história dele, lá no 42, se eu não me engano. Ele disse, e Deus reverteu aquele quadro. Deus deu tudo de volta daquilo que Jó tinha perdido, porque era uma prova que Jó estava passando. Não porque Deus queria provar que Jó realmente confiava nele, não, mas provou para Satanás que Jó ali não servia a ele por causa das coisas que ele tinha, né? Então ele fez aquilo, ele permitiu que aquilo acontecesse. Veja que cada coisa que aconteceu foi permissão de Deus na vida de Jó. E Jó perdeu amigos, Jó perdeu família, Jó perdeu os filhos, né? Que morreu os filhos. E ainda perdeu a saúde. Mas em nenhum tempo, em nenhum momento, ele amaldiçoou Deus, como a esposa dele disse. Né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Então a gente precisa estar confiante no Senhor. Outra pessoa que tinha confiança inabalável em Deus, Paulo, né? Paulo passou por tempestade, por prisão, apedrejamento, perseguição, mas Paulo não largou nem deixou a sua fé, não abandonou, né? Ele permaneceu firme até o fim, né? Quando ele não estava caminhando, aleluia, quando ele não estava na presença de Deus, que ele estava servindo a lei, né? Ele pegava os crentes, ele prendia os crentes, ele até teve culpa na morte de uns dele, né? Mas depois, um certo dia, ele foi pedir carta para ir para Damasco para prender os crentes lá. Aquele que ele pegasse falando de Jesus, né? Ele prendia. O que aconteceu com ele? Que no caminho ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, né? Ele teve um encontro grandioso com o Senhor Jesus. E Paulo caiu do cavalo. Caiu do seu orgulho, da sua soberba, né? Caiu da sua autoconfiança.
E ficou lá cego, prostrado. Jesus disse, agora levanta e entra na cidade. Né? E ele, quando entra na cidade, Jesus vai lá até Ananias e diz assim, vai até a cidade tal e ora pelo meu servo que já está lá orando. Paulo já ficou em jejum e orando. Né? E quando ele chegou lá que orou por ele, ele abriu a visão e disse que a visão dele caiu como uma escama. Da visão dele caiu uma escama, a qual ele passou a enxergar o mundo totalmente diferente. Paulo morreu para o mundo, né? Para a lei, e nasceu para a nova aliança, novo Cristo. Uma nova pessoa em Cristo Jesus. Passou a ser perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido. Né? Mas aí ele passou, por quê? Porque o nosso Deus disse, quando eu chamei ele, né? Quando ele mandou Ananias lá, ele disse, eu separei ele. E ele agora vai ver o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. Né? E quando ele ia, eu acredito que já foi no quarto naufrágio, que ele ia naufragar. Né? Deus já viu que ele ia perder, que aquele navio que ele estava ia se perder tudo. Mas Deus disse o quê? Permaneça firme, porque você vai chegar no destino. Você vai chegar em Roma. Né? O navio vai se perder todos, mas todos aqueles que estiverem com você, por amor a você, não vai se perder nem um fio de cabelo. E isso aconteceu quando a gente confia no Senhor. E Paulo disse para os homens, se vocês permanecerem firmes aqui dentro do navio, o navio se perderá, mas vocês vão permanecer, vocês vão chegar do outro lado. Né? São aqueles que confiam no Senhor. Momento difícil vem para todo mundo. Todo mundo tem, pobres e ricos. Né? A diferença é que quando a gente confia no Senhor, a gente fica tranquilo. A nossa paz não é abalada. Muitas das vezes a gente se abala, treme, mas a paz de Cristo permanece dentro de nós. Amém? Então a palavra nesta manhã, para mim e para a tua vida. Salmo 125. Né? Os que confiam no Senhor serão como o monte. O monte de Sião, que não se abala. Não se abala, né? Mas permanece firme. Não se abale. As notícias são difíceis. As notícias estão vindo por aí, é difícil. Né? Hoje pela manhã, quando eu abri as redes sociais, estava lá. Mais uma explosão. Mais um vulcão no mar. Né? E a última explosão que houve, a primeira, né? A gente já viu o efeito. As águas se espalharam de tsunami em vários lugares. E agora outra explosão no mar. Né? Aí tem um outro lugar aí, eu não lembro o nome, que houve outra explosão de outro vulcão. E um rio de fogo está descendo pela terra. Né? Aquilo que Deus disse que ia acontecer, começaram a acontecer uma por uma. Né? Vulcões, guerra, fome, peste, né? Muita peste sobre a terra, muita enfermidade, né? Terremotos, né? O mar se agitando, a natureza, né? Tudo isso que diz que ia acontecer na sua palavra, está acontecendo uma por uma. Você ainda duvida desse Deus maravilhoso? Você ainda duvida dele? Agora uma coisa eu digo, tira os ouvidos das más notícias, mesmo que estejam acontecendo, e foca naquilo que o Senhor disse para você. Foca o que foi que Deus disse para você. Que se você permanecer firme até o fim, será salvo. Né? Aqueles que guardarem o meu nome, eu também os guardarei no dia da dificuldade que está para vir sobre a terra. Se você está guardando o nome do Senhor, se você está firme no Senhor, então não tem para que temer. Ele foi preparar lugar para nós. E logo, logo, ele está voltando. Logo, logo ele está voltando. Ele disse que jamais, ele não é homem para que minta, né? Ele chega para lá em Atos, quando os homens veem aquele povo, Jesus subindo nas nuvens, chega 2 varões lá deles e diz assim, esses olhos estão fitos, vendo o Senhor sendo recebido no céu. Eles verão Jesus voltar também. Então nós mesmos, aqueles que já estão esperando em Cristo, já na sepultura, vão se levantar. A Bíblia diz que eles vão, aleluia, ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos, seremos levados com eles. Né? Nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Glória a Deus. Então que esteja firme no Senhor, minha amada, meu amado. Se você não fez uma aliança com Deus ainda, faça. Se a tua vida está desmantelada, desconcertada, conserta a tua vida com o Senhor.
Conserta a tua vida correndo, com pressa. Porque Jesus está voltando. E talvez não dê tempo você dizer, mas eu estou esperando minha vida consertar. Sem Jesus, é Jesus que conserta, criatura. Né? Não é nós sozinhos, não, é Jesus que muda. É Jesus que transforma. É Jesus que muda o ser humano, é a palavra que faz de nós uma nova criatura. Então, o primeiro passo que você tem que dar é aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E começar a comer a Bíblia, comer a palavra. Se alimentar dela para ser uma pessoa forte em Cristo Jesus. Porque as coisas que vão vir, aleluia, pode até vir difícil as notícias, mas você vai estar forte em Cristo. Você vai estar olhando para o alvo. Olhando para o céu e dizer, eu vou morar com o Senhor no céu. Mas você precisa fazer essa aliança, esse concerto com o Senhor. Estou aqui como um atalaia. Um atalaia é aquele que vê, aleluia, atalaia de Cristo, vê a volta de Cristo e vai avisar para os seus, para se prepararem e a receber o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, né? Nos sustente em suas mãos. Aleluia. Para naquele dia nós estarmos com o Senhor. Glória a Jesus. Paula, querida, bom dia. Deus te abençoe. Cristiane. Oh, coisa. Saudade, coisa linda. Cristiane, Paula. Se tem mais alguém eu não vi, não deu para ver. Só estou dando para ver aqui 3 pessoas. Se tem mais eu não sei. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus ajude a vocês. Que Deus dê força, né? E como eu mesmo já falei, faça uma aliança com Cristo, aquele que ainda não fez, viu? Faça, porque a porta da arca ainda está aberta, tá certo? Ontem nós já estávamos tendo um estudo lá na casa de uma amiga, de uma irmã, e a palavra foi sobre o servo ser vigilante. O servo ser vigilante, vigie. Mas não é vigiar e ficar parado o tempo todo olhando para o céu, porque Jesus vai voltar do céu, vou ficar olhando para o céu o tempo todo, não. Vigie, a sua vida precisa estar consertada diante do Senhor. Aquilo que você faz que não agradava, que você fazia, não agradava a Deus de maneira nenhuma. Você sabe porque a gente sente. Peça força ao Espírito Santo para se limpar. Espírito Santo, faz uma limpeza em mim, né? Se você já tem Cristo, já tem o Espírito Santo dentro de você. Peça para o Espírito Santo lhe fazer uma limpeza, uma faxina. Amém? Tirar aquilo que não presta. Se não fez, aceite para que o Espírito Santo entre e habite dentro de você. Amém? Porque todos que aceitem a Jesus, de verdade, têm o Espírito Santo dentro dele. Como Paulo mesmo diz. Nós somos vaso. E tem um tesouro dentro de nós. Um tesouro. Amém? Que Deus abençoe. Jesus fique em cada lar, em cada família, vá fortalecendo, abençoando, salvando, libertando e transformando. Soberano Deus, tome em tuas mãos todas essas famílias, esses que, Senhor, acompanharam. Os que não acompanharam, entraram e saíram também, Senhor. Continua abençoando. Visita os lares, visita os hospitais, visita os presídios. Visita, Senhor, aqueles que não têm lá, que estão na calçada, Senhor, nesta manhã, estão pedindo, estão sem se alimentar. Aquele que não tem o café da manhã, não tem o almoço, Senhor. Visita, Pai. Sim, Pai, concede o pão de cada dia. Deus abençoa a nossa saúde, o nosso país. Sim, Jesus, todos os governantes, visita, Senhor, cada um. Essas leis, Pai, que tem se levantado contra o teu povo. O Senhor conhece todas. Toma em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, nos dá um dia de paz. É assim, Senhor, que eu oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, que todos fiquem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus.